Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar um pouco em como é que a gente constrói conhecimento, sabe? Pensa naquele chá que a avó da gente recomenda para dor de estômago. Ela sabe por experiência que funciona, mesmo sem saber, sei lá, os princípios ativos, né? Isso é o que a gente chama de senso comum. Aquele conhecimento do dia a dia que passa de geração para geração. Exato. Em contraste, a gente tem o método científico, que é um caminho assim mais sistemático, mais reflexivo, para a gente entender o mundo. Mas o interessante, né, é que esses caminhos não são totalmente separados, eles se cruzam o tempo todo. A ciência muitas vezes parte da realidade cotidiana, pensa no Newton e a maçã, o exemplo clássico. E por outro lado, o senso comum às vezes pega emprestado termos científicos. Tipo quando a gente fala que tá neurótico com as provas, né? Usa o termo, mas de um jeito mais solto. É verdade. E hoje a gente vai explorar justamente essa dinâmica, olhando especialmente para a psicologia. Como é que essa ciência, que estuda algo tão complexo como o ser humano, como é que ela usa um método científico? Vamos tentar desvendar como os pesquisadores em psicologia formulam perguntas e buscam respostas sobre nossos comportamentos, nossos processos mentais, usando as fontes que a gente separou aqui. Ok, então vamos desempacotar isso um pouco. A psicologia, ela nem sempre foi ciência, né? Começou lá atrás como um ramo da filosofia. O marco que o pessoal costuma citar é 1879, com o laboratório do Wundt, lá na Alemanha. Ele queria estudar a experiência consciente de um jeito mais metódico. Usava um método chamado introspecção metódica. A ideia era romper um pouco com as explicações mais, digamos, místicas ou só filosóficas. Mas definir o objeto de estudo da psicologia, olha, é um desafio e tanto. É diferente das ciências exatas, né? Onde o pesquisador está de fora analisando algo. Aqui, o pesquisador é humano, estudando outros humanos. Isso gera uma diversidade enorme de olhares. Por exemplo, Freud focou muito no inconsciente, já o Skinner no comportamento observável. Outros vão falar em mente ou em subjetividade. Subjetividade. Gosto dessa palavra. A ideia de que é a nossa síntese individual de tudo, né? Das vivências sociais, culturais, biológicas. É isso que torna cada um único e, ao mesmo tempo, parte de um todo maior. É isso que a psicologia tenta entender, essa complexidade. É uma das propostas, sim. Uma forma de tentar unificar essa diversidade toda. Como o objeto é complexo, é multifacetado, o ser humano é histórico, está sempre mudando, ele não cabe no molde único, sabe? Por isso, a psicologia acaba adotando uma abordagem com múltiplos métodos. Não existe um único jeito certo de pesquisar em psicologia. Entendi. E que métodos são esses, então? Quais as ferramentas que os psicólogos usam? São vários. Vão desde a observação, que pode ser naturalística, tipo só observar sem interferir, ou com alguma intervenção do pesquisador. Passando por estudos correlacionais que buscam ver se duas coisas variam juntas, sabe? Isso ajuda a prever relações, até chegar nos desenhos experimentais, que são aqueles que buscam relações de causa e efeito, geralmente manipulando alguma variável para ver o que acontece. E tem também o estudo de caso único, que é um mergulho profundo, descritivo, em uma pessoa ou situação. É ótimo para gerar hipóteses, para entender coisas mais raras. A escolha do método, no fim das contas, depende muito da pergunta que a pesquisa quer responder. Falando em pesquisa, as fontes que a gente viu mencionam algumas áreas, tipo aprendizagem, sensação e percepção, personalidade. Na percepção, por exemplo, como é que a cultura pode influenciar o jeito como a gente percebe as coisas? Esse é um ponto fascinante. Olha só, a sensação é aquela resposta mais fisiológica, inicial, a um estímulo, o seu olho captando a luz, por exemplo. Já a percepção é a interpretação que a gente dá para essa sensação. E é aí que entram fatores culturais, sociais, experiências passadas. Um estudo citado nas fontes que a gente leu mostrou isso muito bem com a percepção da imagem corporal. Mulheres, no geral, tendiam a superestimar o próprio tamanho corporal. Já pessoas obesas, tanto homens quanto mulheres, tendiam a subestimar. Isso reflete muito mais as pressões sociais, as insatisfações de cada grupo, do que uma leitura direta da realidade física, entende? Nossa. Mostra como a percepção não é um espelho da realidade, é uma construção ativa. Uau, que interessante.
Isso mostra bem como a pesquisa psicológica pode revelar umas nuances do nosso dia a dia que a gente nem para pensar. Imagino que para essa pesquisa ser levada a sério, para a gente poder confiar nesses achados, ela precisa ser feita com muito rigor, certo? Tipo, confiabilidade, validade, a questão ética. Fundamental. Essencial. A confiabilidade, ela garante que as observações sejam estáveis, que se eu repetir a pesquisa em condições parecidas, eu vou achar resultados semelhantes, que outros pesquisadores possam replicar, e a validade assegura que a pesquisa está medindo aquilo que ela se propõe a medir. Um teste de inteligência tem que medir inteligência, não, sei lá, nível de escolaridade, entende? E claro, tem toda a questão ética. Toda pesquisa com seres humanos precisa passar por um comitê de ética, para garantir que os participantes sejam protegidos, que seus direitos sejam respeitados. Mesmo quem não vai seguir carreira de pesquisador, sabe, é útil ter uma noção desses critérios para poder avaliar a qualidade da informação psicológica que a gente consome por aí. Tem muita coisa divulgada, né? Muita coisa. É bom ter esse filtro. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa de hoje? A gente viu essa diferença, né, entre o conhecimento do senso comum, do dia a dia, e o conhecimento científico mais metódico. E como a psicologia, apesar da complexidade do seu objeto que somos nós mesmos, né, o ser humano se estrutura como ciência, usando múltiplos métodos para investigar desde o comportamento que a gente vê até a subjetividade, que é mais interna. Exato. A gente explorou um pouco como a pesquisa busca responder perguntas sobre como a gente aprende, como percebe o mundo, como se forma a personalidade, e sempre com essa necessidade de rigor metodológico e ético. Entender esses processos todos nos ajuda a ser consumidores mais críticos da informação psicológica que circula por aí. Pois é, e fica aqui talvez uma reflexão final. Se a psicologia estuda um objeto ser humano, que está em constante mudança, e que inclui o próprio pesquisador nessa dinâmica, será que a busca por uma objetividade total, como talvez existem outras ciências, nas ciências naturais, é o caminho ideal? Ou será que a grande força da psicologia reside justamente na capacidade dela de abraçar e investigar essa complexidade, essa subjetividade toda? Talvez até transformando o próprio pesquisador num processo. Fica aí algo para a gente continuar pensando.